Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe no Instagram, Viver de Renda Canal, e no nosso novo canal aqui no YouTube, o Café com Ações. Eu sou Cláudio Soleiro, formado em administração, consultor empresarial, investidor na Bolsa desde 2006. Criei o Viver de Renda e já são mais de 530 vídeos disponibilizados aqui no canal com o objetivo de compartilhar com vocês um pouco da minha trajetória profissional e enquanto investidor. Ao longo de toda a minha carreira profissional, estive dentro de grandes empresas, convivendo com os grandes empresários e investidores. Entendo a lógica e a dinâmica do mundo empresarial e trago este diferencial aqui para o canal. Além disso, 15 anos investindo na Bolsa, erros e acertos ao longo dessa caminhada, e eu procuro passar para vocês um pouco do que eu aprendi. Creio que isso pode ser muito útil para você mudar de patamar. Se assim achar, deixe o seu like e compartilhe com os amigos. Vamos fazer o canal crescer cada vez mais e atingir outras pessoas e fazer com que mais e mais brasileiros possam mudar de vida. Bom, eu queria iniciar esse vídeo fazendo uma reflexão com vocês que é basicamente o seguinte. As empresas, elas costumam ter planejamento estratégico, elas constroem planos de ação, isso de forma anual. Então, todos os anos as empresas constroem planos de ação, que é um conjunto de metas, uma visão que orienta onde ela quer chegar nos próximos anos e de que forma ela vai chegar. E aí se constrói uma estratégia, se define resultados e prazos que serão alcançados ao longo do tempo. Isso faz muito sentido para as empresas e eu vivi isso de perto e isso dá muito resultado. Ora bolas, porque nós também não fazemos isso nas nossas vidas? Precisamos fazer. E essa é a grande reflexão que eu quero começar esse vídeo deixando para vocês. Nós precisamos, enquanto pessoas, criar os nossos planejamentos estratégicos, os nossos planos de ação. Bom, e como é que eu começo a fazer isso? Eu acho que a questão fundamental, vamos dizer assim, o nosso ponto de partida é a gente começar a refletir sobre onde queremos chegar. Essa é a primeira pergunta que nós precisamos responder. Muito bem, o que é que eu quero fazer da minha vida? Onde eu me vejo daqui a 10 anos, daqui a 20 anos? Qual é o meu grande objetivo, o meu macro objetivo? Qual o propósito da minha existência? Temos que nos olhar perante o espelho e fazer essas perguntas. É uma conversa com nós mesmos que nós temos que desenvolver. E aí começar a tomar nota. Então eu acho que o ponto de partida é onde queremos chegar? Essa é uma pergunta que devemos fazer e essa resposta será essencial para construir o passo a passo do nosso planejamento. A partir daí, nós vamos estabelecer os objetivos, os macro-objetivos e as metas, ou seja, os resultados e prazos que queremos alcançar ano após ano. Então, a gente vai construindo esses macro-objetivos e desenvolvendo, desenrolando eles nas metas, né? Resultados e prazos a alcançar. Muito bem, a partir daí eu acho que nós podemos começar a pensar em listar, vamos dizer assim, para cada meta, quais são as ações que a gente precisa executar para que essa meta se transforme em algo efetivo, em algo real, que ela de fato possa ser alcançada em X tempo, em X meses, no primeiro ano do nosso planejamento, do segundo ano do nosso planejamento. Então, a gente começa a desdobrar essa meta e coloca as ações, o que precisa ser feito para que essa meta se transforme em resultado real. Você precisa dividir essas grandes tarefas em partes menores, porque assim você consegue gerenciar melhor cada uma dessas metas. Então você meio que desdobra as grandes metas em metas menores, porque assim é mais fácil você ir administrando esse passo a passo. Decida os prazos para as entregas do dia a dia, as entregas das coisas de curto prazo, né? Então você começa a construir vamos dizer assim, um passo a passo do que você vai performar ao longo do ano e criando, vamos dizer assim, metas intermediárias. Então, se você tem como uma meta de chegar ao fim do ano com um objetivo alcançado, você começa a estabelecer uma meta para cada mês, uma meta para cada 3 meses, para cada 6 meses, e assim você vai
desdobrando essa meta maior em metas menores. As tarefas maiores para alcançar essa meta, você vai desdobrando em tarefas menores. E os prazos, o prazo anual, você vai desdobrando ele em prazos semestrais, trimestrais e mensal. E assim a gente vai dando vida a esse planejamento, né? Tente colocar tudo isso numa folha de papel ou tente colocar isso na sua tela de computador para que você possa ir acompanhando o desenrolar de toda essa dinâmica. Acompanhe isso com uma certa frequência, vá ajustando o seu percurso e em alguns momentos você vai perceber que está se desviando de uma determinada meta e aí você vê que ações são necessárias para correção de rumo. Esse acompanhamento é fundamental para a gente não se perder. Então, eu queria deixar essa ideia de que, sim, é possível fazer o planejamento das nossas vidas, assim como as empresas fazem o planejamento estratégico delas, nós também temos que fazer o nosso planejamento. Reflitam sobre isso, se tiverem dúvidas, coloquem aqui nos comentários, utilizem esse espaço para a gente estar sempre dialogando, se comunicando. Se vocês já refletiram sobre isso, se já fazem um planejamento, comentem aqui, eu gostaria de ouvi-los. Se vocês nunca pensaram nisso, também coloquem aqui qual é a dificuldade, por que nunca pensaram nisso. Então é importante a gente fazer esse bate-bola, vamos dizer assim, e aí a gente vai trocando e vai enriquecendo esse processo de conhecimento. Algumas reflexões importantes também para a nossa vida. Outro dia eu vi um detalhamento de alguns pontos para a nossa reflexão e me chamou a atenção porque acredito que isso todo mundo deva incorporar ao seu dia a dia. Quando você estiver sozinho, vigie os seus pensamentos. Quando você estiver sozinho, vigie os seus pensamentos. Né? O que você está pensando? São coisas produtivas? São coisas que não vão te levar a lugar algum? Seja seletivo com os pensamentos, porque os pensamentos podem te levar a distrações ou pode te levar a perder tempo. E o tempo é um recurso insubstituível. Passou, não volta mais. Então tenha muito cuidado com o tempo, com a administração do tempo. Quando você estiver com os amigos, cuidado com o que você fala, porque isso pode repercutir de uma forma negativa em relação a você. Então, quando estiver com as pessoas, cuidado com o que você fala. Quando você estiver com raiva, controle muito a sua impulsividade. Tente serenar os ânimos, decidir em momentos de grande emoção. Nunca dá certo, nunca dá certo. Então, controle as raivas, cuidado com esses momentos de grande instabilidade emocional, cuide de sua impulsividade para não se arrepender depois, entendeu? Que às vezes tomamos uma postura que não tem mais como retroceder. Então, muito cuidado, esteja atento. Quando você estiver em grupo, cuidado com o seu comportamento. Quando você estiver em grupo, cuidado com o seu comportamento. Sobretudo, eu que trabalhei em grandes empresas, a gente tinha sempre essa preocupação. Às vezes tinha aquelas épocas de confraternização de fim de ano, né? Aniversários, e esses momentos são especiais do ponto de vista de ter mais atenção, porque às vezes em momentos assim você acaba se excedendo na bebida ou com brincadeiras e isso depois pode pegar muito mal para você. Então, muito cuidado quando você estiver em grupos e esteja muito atento ao seu comportamento, porque isso pode ser algo prejudicial à sua carreira profissional, né? À sua imagem profissional. Quando você estiver com problemas, cuidado com as suas emoções. Nunca deixe esses seus problemas contaminarem o ambiente de trabalho, o seu ambiente familiar, né? O seu ambiente com os amigos. Então, muito cuidado, os problemas são seus. Então, tenha a serenidade para administrá-los e não deixá-los perturbar outros ambientes. E quando você tiver sucesso, cuidado com o seu ego, né? Cuidado para você não ficar se achando a última bolacha do pacote. Cuidado para você não se achar o máximo.
Então você precisa também ter essa consciência de que o sucesso geralmente ele é decorrente do seu trabalho, do seu mérito, mas que isso não faz com que você tenha vamos dizer assim, a condição de extrapolar, de passar por cima de outras pessoas. Então é sempre muito importante ter esse cuidado de, na hora do sucesso, entender que aquilo é uma circunstância, aquilo é um momento, mas que você precisa manter a humildade e precisa manter a generosidade. A humildade para entender que pode continuar aprendendo a cada dia e a generosidade para compartilhar o seu sucesso, para compartilhar o que você aprendeu. É isso que faz a vida ter um sentido especial. É isso que faz com que a vida tenha um valor, que ela realmente faça algum sentido para todos nós, né? Então reflitam um pouco sobre isso também. Bom, para finalizarmos, eu queria aqui trazer uma reflexão do Edmar dos Santos. Ele mandou uma mensagem: boa noite, Clóvis, obrigado por tudo, temos que aprender a ser responsáveis pelos nossos atos. Eu tenho 80% da minha carteira em Oi BR3, sigo firme, cada vídeo seu, me sinto mais confiante que vai dar tudo certo. Depois vou montando uma carteira top, com umas 3 ações, sempre vendo as empresas e seus fundamentos e principalmente acompanhando as suas colocações. Uma grande corretora essa semana indicou o TIM Claro e Vivo e não a Oi, porque essa está em recuperação judicial. Perdoe eles, não sabem o que falam. Bom fim de semana e fica com Deus. Olha, Edmar, é isso. Muitos dos investidores estão fora da Oi, não acreditam na Oi. Isso faz parte da condição do momento da empresa, mas sim, precisamos estudar as empresas independente da situação em que vivem e assim a gente identifica oportunidades. Oportunidades quando muitos estão descrentes, muitos não estão vendo, muitos não estão enxergando. E aí sim, a gente se posiciona no lugar certo e na hora certa. E assim a gente pode aproveitar grandes ondas de valorização. Estudem as empresas sempre. Essa é a grande reflexão que nós temos que ter ao longo de toda a nossa vida. Se queremos ser investidores de sucesso, precisamos estudar as empresas a todo instante, porque assim a gente consegue se antecipar a essas grandes ondas que nós temos condições de identificar no mercado financeiro. Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu, assim, procuro deixar essa ideia para vocês de que devemos estar sempre estudando, devemos estar sempre buscando aumentar o nosso conhecimento e que o que decidimos hoje vai repercutir no nosso amanhã. Somos as nossas escolhas, vamos aprender a fazer as escolhas certas. E isso passa, no mundo dos investimentos, a ter como estratégia escolher poucas e boas empresas para investir. E esse é o caminho do sucesso. Um grande abraço, deixem o like, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.